Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Europa aos 70 anos. Muito gosto e muito obrigado por estarem connosco. Hoje vamos falar, como não poderia deixar de ser, de saúde. Temos o Pedro Pita Barros, que é professor na Faculdade Nova de Lisboa, participa em muita investigação em tudo o que diz respeito à economia na saúde e mais recentemente é membro da Comissão de Peritos de uma missão que é muito cara à Presidente da Comissão Europeia, a missão do cancro. Já vamos lá mais daqui um bocado na nossa conversa. Temos o André Peralta dos Santos, que é médico de saúde pública, muito conhecido agora dos nossos cidadãos portugueses, participa muito a descortinar todas estas questões relativas à Covid-19 e a responder a perguntas do público, e por isso tem estado muito presente nos canais de comunicação social. E eu gosto muito de ouvir, e por isso, e o Pedro também, e aprecio muito o trabalho do Pedro, e por isso é que estamos aqui hoje. E para aquecer, gostaria de vos propor brevemente duas perguntas a cada um, e gostaria que me dissessem apenas o que é que vos suscita, muito rapidamente, uma outra palavra. Infelizmente Pedro, começo por si. Coronavírus. Incerteza. Incerteza sobre tudo o que nos rodeia. Incerteza no nosso modo de vida, incerteza nas precauções que temos que ter, incerteza na forma de tratamento que vamos ter, incerteza no que será o depois da Covid, incerteza o que é que ainda estaremos a fazer daqui a 3 ou 4 anos, já será uma memória distante ou será ainda uma questão presente. André, vacina. Uma esperança que espero que venha o mais rapidamente possível e que seja segura e eficaz. Pedro, dados em saúde. Mais uma ideia que poderá ser boa se for bem aplicada, mas neste momento nós temos mais dificuldades em conseguir fazer funcionar os sistemas de saúde para dar respostas à premência do coronavírus do que estar a investir muito nas questões de resultados em saúde. É um caminho a seguir, mas será um caminho de longo prazo. Neste momento todo o nosso pensamento acaba por ser dominado pelo curto prazo. André, Zaragatua. Faz parte de um teste que é muito útil e tem uma curiosidade engraçada. Parece que é o único indicador onde os países europeus concordam, é na forma como se diagnostica a Covid-19, e há poucos países a concordar na forma como se define aquilo que é a mortalidade associada ao Covid, a recuperação ao Covid. Muito bem, com este warming up, com este aquecimento, vamos então começar a nossa conversa. Eu gostaria de começar por um tema que foi, obviamente, no que diz respeito ao papel da Europa no combate a esta pandemia, e aquilo que se tem dito um pouco por toda a Europa, não é só em Portugal, é que a resposta foi fraca. Falo, obviamente, no plano da saúde. Mas a verdade é que os tratados não conferem muitos poderes à União Europeia na matéria de saúde. Os Estados-membros é que têm as competências primordiais nesta matéria. Mas o que é que acham, conhecendo e sendo os dois bastante conhecedores desta área da saúde europeia, o que é que acham que poderia ter sido diferente, apesar de tudo? Eu creio que se podia ter mais cedo ter havido cooperação entre os Estados-membros. A primeira reação aos choques dos vários Estados-membros foi, primeiro, isto é muito distante. Depois começou a aparecer em Itália, começou a aparecer em Espanha, continuou a ser algo que era uma questão ainda um pouco distante. Só quando entra pela porta de todos e se percebe que existem fortes interdependências, é que há uma primeira reação forte. E a primeira reação foi quase de isolamento. E foi os países dizerem, vou primeiro tratar do que se passa dentro das minhas fronteiras, até com alguns países a pensarem em reservar a possibilidade de impedir exportações de equipamentos ou de materiais para outros países. Felizmente foi de pouco tempo, rapidamente chegou a alguma solidariedade europeia, mas claramente a primeira reação instintiva não foi de abertura, foi de fecho. O que se calhar é natural, mas nós devíamos preparar melhor uma preparação futura que fosse maior abertura. No entanto, apesar dessa reação inicial um pouco mais negativa, não deixou de ser interessante que a dada altura houvesse doentes de Itália a viajar para outros países, nomeadamente para a Alemanha, ou mesmo na fronteira entre a Alemanha e França, doentes a transitarem de França para a Alemanha, onde havia alguma capacidade de os tratar. Eu acho que isso foi um sinal muito bom de um início de solidariedade europeia, que nestas matérias da saúde não é fácil, uma vez que cada país tem o seu sistema, é muito cioso o seu sistema e tem muito receio que haja uma coordenação europeia. Só que às vezes a diferença entre coordenação e cooperação pode ser crucial e pode, no caso de uma situação como esta, em que há óbvias interdependências entre os países, ser muito mais útil ter a cooperação do que estar a tentar encontrar grandes coordenações que se calhar nunca são atingíveis. Ou seja, eu não sei se a reação foi fraca ou se foi primeiro num instinto
e numa segunda fase, numa reação mais racional de solidariedade e provavelmente no futuro tenho esperança que a primeira reação não seja tão instintivamente defensiva de cada Estado-membro, seja de uma perspectiva mais europeia. Aquilo que eu tenho a impressão ao ouvir as pessoas é que havia a expectativa de que a Europa pudesse ter mais poderes na área da saúde. As pessoas estavam à espera que houvesse uma reação desde a compra dos materiais de testes, materiais de proteção, até o apoio, que houvesse assim, uma espécie de exército de médicos europeus que entrassem, por exemplo, em Itália e que auxiliassem e fossem reforçar o Sistema Nacional de Saúde italiano. Isso é uma ilusão, isso ainda não existe, existem pequenos embriões que estão a ser desenvolvidos e foi uma das respostas a esta crise. Mas, André, o que é que acha? E conhecendo bem a Comissão, eu gostaria de referir que o André foi estagiário da Comissão Europeia, exatamente na área da saúde, numa área muito específica que ele depois poderá falar dela, mas o que é que acha, e conhecendo bem os mecanismos da Comissão e da cooperação europeia em área de saúde e as limitações, o que é que podia ter sido feito com os meios que tínhamos em março, por exemplo? Antes disso, gostava de referir uma curiosidade, foi lá que conheci o professor Pedro Pita Barros, no seu papel de membro da Comissão de Peritos, e eu era interno nessa altura, foi lá que eu conheci pessoalmente, já o conhecia anteriormente à obra. Mas em relação à resposta, eu gostava de talvez pegar em algo que o Pedro disse da primeira resposta, que foi instintiva, e foi realmente o que a certa altura me assustou um pouco, foi voltarmos ao protecionismo de alguns Estados-membros, que foi rapidamente abandonado, mas que os ecos de protecionismo na Europa nunca trazem boas notícias, e acho que é uma boa notícia, com o evoluir da pandemia, a cooperação aumentar. Aquilo que é o histórico de resposta europeia a crises em saúde ela existe sempre algum movimento institucional na criação de novas agências, mas leva sempre imenso tempo. E nós vimos isso naquilo que foi a crise, perdoem-me, o termo mais coloquial da crise do prião, da crise das vacas loucas. Houve uma reação europeia. Também na crise em 2008 do SARS houve uma reação europeia, com a criação do ECDC depois. À pandemia de 2010 também houve uma reação europeia, a criação do Joint Procurement para as vacinas. Aquilo que é o histórico europeu é quando há uma grande crise de haver uma resposta alguns anos depois. Aquilo que a Sofia referiu são alguns instrumentos que eu acho que são muito interessantes, de aprofundamento da cooperação, daquilo que é os instrumentos de saúde, desde ter recursos partilhados que possam ser rapidamente mobilizáveis quando algum Estado-membro está em emergência. Há outras ideias, já têm sido veiculadas por alguns académicos, ter um fundo para emergências em saúde pronto para ser alocado para países que tenham uma emergência, e nós já houve a necessidade de utilizar esse fundo até antes da pandemia do Covid, nas crises dos refugiados. Acho que faltou talvez uma maior proatividade e maior rapidez na ajuda à Itália e à Grécia, naquilo que também era uma crise sanitária, era uma crise de saúde. Em relação àquilo que será o aprofundamento, aos mecanismos de aprofundamento, acho que provavelmente estaremos ainda limitados pelo tratado. O tratado limita muitas vezes aquilo que é a criatividade política de aprofundamento destas políticas, e acho que como reflexão desta crise pandémica e da crise económica e social que se avizinha, acho que é bom refletirmos enquanto europeus, enquanto Estados-membros, se o Tratado de Lisboa necessita de um aprofundamento e necessita que haja maior liberdade para uma integração europeia naquilo que se quer que seja um sistema de saúde muito mais uniforme naquilo que é o acesso e nos direitos dos cidadãos. Muito bem, e faria sentido, Pedro, para si que a União Europeia que houvesse uma maior harmonização dos sistemas, por exemplo, de saúde na União Europeia, ou que a União Europeia tivesse mais competências em matéria de saúde? Não sei se faria sentido ter muito mais uniformização entre países por uma razão simples. Neste momento, creio que já ser relativamente claro e relativamente consensual que os países europeus, pelo menos da União Europeia, têm um conjunto de objetivos para os sistemas de saúde que são comuns. Portanto, há um conjunto de princípios que fazem parte da matriz europeia e que não vão ser alterados com pandemias ou sem pandemias. As questões de acesso universal, os países europeus têm um conjunto de princípios base que eu acho que estão presentes em todos eles.
Portanto, as questões de equidade do acesso, a garantia de acesso a toda a gente, portanto, universalidade de acesso, a solidariedade no financiamento, eu acho que esses princípios estão adquiridos. O que existe depois em cada país é, de acordo com algumas preferências da própria população, sistemas diferentes. O que eu não consigo perceber é como é que vai ser possível integrar os sistemas na sua forma funcional. Integrá-los em termos de objetivos e ter diferentes formas de atingir os mesmos objetivos, eu acho que isso é muito mais fácil de conseguir. O que significa que nós, neste momento, mais do que se calhar procurar uma fórmula única que consiga cobrir todos os países de igual modo, é pensar quais são os mecanismos de cooperação e de coordenação que vão fazer com que, voluntariamente, cada país queira ir nesse sentido. E isso parece muito mais possível, até no curto prazo, do que tentar criar uma uniformidade de um sistema único europeu. E essa componente, de certa forma, começa já a ser construída. Mesmo agora, na resposta ao Covid, foi muito interessante a capacidade da União Europeia conseguir mobilizar um fundo para o financiamento de investigação de uma vacina, ou pagamento de um prémio se for conseguir uma vacina. É talvez o primeiro exemplo de criação de um fundo na área de investigação e desenvolvimento da saúde para conseguir um resultado comum a todos. E que, obviamente, vai ter depois problemas a resolver mais tarde. Se essa vacina for conseguida, quais são os grupos prioritários e como é que se distribui entre os países. E isso, claramente, vão ser depois dores que vão existir na utilização. Mas os mecanismos e a vontade de colaborar, eu tenho a impressão que já existem e estão lá. A questão é nós termos a capacidade de procurar mecanismos menos habituais, de modo a conseguir criar essas oportunidades de colaboração e deixar acontecer. E quando eu falo oportunidades de colaboração é de propósito, porque nós podemos ter aqui duas abordagens, que é tentar criar uma nova série de artigos que vão parar a um novo tratado, e isso pode demorar décadas a conseguir ter esse consenso e ser um consenso muito vazio. Outra situação é haver uma liderança da Comissão Europeia ou de um conjunto de países em criar mecanismos de colaboração em que quem quer voluntariamente juntar-se o faz, qualquer que seja o sistema de saúde que tem por base. E isso torna-se mais fácil de fazer acontecer. Já sei que virá as críticas que se torna um sistema a duas velocidades. É sempre um risco, mas pode-se ter mecanismos que ajudem a que não seja duas velocidades. Só será duas velocidades se aqueles que querem estar presentes não podem por alguma razão, e nesse caso tem que ver qual é a razão e ajudá-los a estar. Se não querem, porque a sua perspectiva de sociedade diz que não é aquele mecanismo que querem ter, então estarão à vontade de não participar. Mas que a ideia de ter liberdade também dentro destes arranjos pode facilitar muito a parte da saúde. Porque nos sistemas de saúde, talvez a componente mais interessante dos sistemas europeus não é propriamente a organização, mas é o apego que cada sociedade tem ao seu sistema tradicional. E, portanto, conseguir fazer as sociedades mudarem daquilo que conhecem na área da saúde é que é a parte verdadeiramente difícil. Não é encontrar os mecanismos ou os grandes princípios. E é nessa parte até um pouco de sociológica que provavelmente muito se julgará em termos de evolução europeia na área da saúde. Mais do que na parte legal de tratados ou na parte política de assinar esses tratados. E falámos há bocado de solidariedade e de cuidados transfronteiriços durante esta crise de pandemia e vimos alguns pacientes a serem transportados para hospitais, nomeadamente em países vizinhos. Nós temos uma diretiva que é a Diretiva dos Cuidados Transfronteiriços, mas que tem de facto uma aplicação muito restritiva, por razões que explicarão, e significa que, por exemplo, há pouca experiência em cuidados transfronteiriços, deveria haver, passado 70 anos de projeto europeu, de União Europeia, mais experiência de cuidados transfronteiriços, de maneira a que numa situação de epidemia, por exemplo, os hospitais de países que são limítrofes e que partilham fronteiras estejam mais integrados e pudessem, por isso, dar uma resposta, viessem em auxílio de forma mais rápida a hospitais que do outro lado da fronteira estão completamente saturados, ou a diretiva não tem nada a ver com isto e não pode ajudar nestes casos? Bom, a meu ver, a diretiva é uma coisa, essa diretiva é interessante, mas é algo que um colega meu há muitos anos chamou como sendo uma solução à procura de um problema. Isto é, foi um problema sentido mais do centro da Europa, que depois se generalizou como solução a todos os países através da diretiva. E não é claro que os sistemas de saúde dos países estivessem preparados para lidar com a diretiva, nomeadamente em termos de modelos de pagamento, autorizações para utilizar, etc. E portanto, houve sempre alguma relutância em os países quererem avançar para isso, até com uma reação a algum centralismo. E tem a impressão que a diretiva, tendo potencialidades, até ver uma situação em que os países vejam que tem uma óbvia vantagem, os sistemas de saúde de cada país vejam que tem uma óbvia vantagem em o utilizar,
vai ser sempre visto como algo externo que nos estão a tentar impor. E, portanto, vai ter sempre alguma dificuldade. Então, não cumpriu muito aquele papel de ser algo que se sentia necessidade, que uns começaram, por exemplo, podiam ter começado na zona Alemanha, Benelux, começado aí, e os outros poderiam ficar com alguma inveja, digamos assim, e quererem também. Provavelmente conduziria a melhor aceitação. Mas talvez o André, que também lá esteja pela Comissão, consiga ter uma visão mais... Eu tenho, enfim, a minha visão, eu acho que a diretiva dos cuidados transfronteiriços foi a inovação mais interessante em termos de políticas de saúde dos últimos tempos. Realmente partiu de um problema concreto que foi criado pelo European Court of Justice, que com disputas legais de pessoas que tinham feito uso de cuidados transfronteiriços e que depois reclamavam o pagamento através do seu sistema de saúde, e depois realmente houve uma negociação que foi muito dura. Portugal até teve um papel importante, e Espanha também, naquilo que poderia ser este edifício legal. E realmente confere alguns direitos que eu acho que são muito interessantes a quem vive no espaço europeu, nomeadamente o direito, se um sistema de saúde prestar cuidados em que se atrase muito, em que a lista de espera seja muito, muito grande, pode eventualmente requerer que outro Estado-membro lhe preste esse mesmo cuidado. Em termos de filosofia, eu acho que é uma filosofia muito interessante e aqui é um mecanismo legal que fornece um incentivo indireto a que outros países melhorem o seu acesso e explicitem aquilo que está no seguro de saúde. Em Portugal tem um SNS, mas nós temos um seguro de saúde implícito e ajudou, a diretiva dos cuidados transfronteiriços ajudou a que Portugal clarificasse o que é que está dentro do nosso seguro de saúde e aquilo que está fora. Partindo um pouco da intervenção do Pedro, da última intervenção do Pedro, eu acho que estes mecanismos de cooperação informais são uma boa ideia. Não sei até que ponto é que existe uma boa experiência dessas boas ideias. O joint procurement para as vacinas, eu acho que é uma excelente ideia, mas que tem sido muito pouco utilizada pelos países. Não sei até que ponto é que a informalidade, eu comungo muita da análise que o Pedro fez em relação ao alinhamento daquilo que são os objetivos estratégicos dos sistemas de saúde na Europa. Não sei até que ponto é que esta informalidade conseguirá aprofundar a cooperação entre Estados. Outra inovação muito interessante da Diretiva dos Cuidados Transfronteiriços foi onde eu trabalhei em concreto no estágio da Comissão Europeia, que são as redes europeias de referência, que acho que é uma área onde há um claro valor acrescentado daquilo que é o espaço europeu. Nas doenças raras, alguns países de mais pequena dimensão podem não ter a capacidade e a experiência para ter o melhor tratamento possível. E aqui alguns países de maior dimensão podem ajudar, não só naquilo que é ajudar a que o paciente vá a esse país ser tratado, mas também que haja uma partilha de conhecimentos mais intensa entre os médicos, entre todos os profissionais de saúde, que ajude a que as pessoas que têm a felicidade de ter uma doença rara, que tenham o melhor tratamento possível dentro do espaço europeu. E foi realmente, as redes europeias de referência já estão bastante desenvolvidas, há uma cooperação já intensa e acho que são um grande avanço naquilo que são as políticas de saúde europeias. E relativamente falámos muito de dados, não é? Obviamente porque toda a progressão da pandemia, o estudo da pandemia e os prognósticos daquilo que se pode prever para o futuro, tudo se baseia nos dados. Se não recolhemos dados de qualidade, não conseguimos fazer uma análise de qualidade, não conseguimos fazer previsões de qualidade. André, temos um espaço europeu, o que é que falta para termos um espaço europeu, imagino que falta muito, um espaço europeu de dados médicos, que ajudem verdadeiramente os médicos e investigadores a estudarem as pandemias, a poderem prevenir as pandemias e a controlá-las. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não partimos do zero, já há muita coisa feita. Em termos de partilha de dados de doenças infecciosas que podem ter um potencial pandémico, já existe uma partilha de dados muito estruturada entre os países europeus, já com largos anos de experiência, e em que rapidamente, se houver uma situação que gere preocupação em termos de saúde pública, é gerado um alerta para todos os países europeus, quer em termos de saúde, quer em termos de segurança alimentar. E eu acho que isso é um mecanismo que é pouco conhecido
pelo público em geral, mas que existe e está fortalecido, é bastante sólido. E existe também já alguma partilha naquilo que são os cuidados, os dados em saúde mais rotineiros. Aquilo que é o sumário do doente europeu já existe, já tem vários anos de pilotos. Acho que é preciso, e a pandemia pode ser uma oportunidade, e as crises são também uma oportunidade para relançar e expandir aquilo que são os dados partilhados de saúde no espaço europeu. Onde é que eu acho que durante a pandemia potencialmente houve aqui falta de uniformização? Foi em alguns dados que eu já referi, em tudo aquilo que nos permite comparar os países europeus na evolução e na trajetória da pandemia. É difícil comparar hoje em dia Estados europeus porque cada um tem uma definição daquilo que é a mortalidade de Covid diferente, cada um tem uma definição daquilo que é um doente recuperado diferente, e mesmo aquilo que são os diagnósticos está muito influenciado por uma política de testes que não é uniforme. Talvez a única maneira de nós, no final desta pandemia, conseguirmos verdadeiramente comparar aquilo que foi o impacto da epidemia será através dos dados de mortalidade por todas as causas. Acho que no pós-pandemia há efetivamente talvez seja necessária uma maior proatividade por parte das instituições europeias e ter mecanismos de previsão que, quando há uma crise, muito rapidamente tentar fazer aqui um esforço de uniformização daquilo que são os principais dados de reporte dos países. E depois isso temos já visto isso, e eu acho que vai continuar durante todo o verão, algum conflito até entre Estados-membros, daquilo que são os critérios que podem ter uma base mais ou menos política, daquilo que são, de onde há segurança para viajar. E Portugal tem sido, enfim, castigado talvez não será a palavra mais apropriada, mas tem sido excluído destas zonas de safe travel e haver maior uniformidade e talvez maior transparência por parte de todos os países, de forma a que consigamos comparar melhor o risco de ser infectado entre os países europeus, diminui esta conflitualidade. Como leva à pergunta de uma instituição que saiu da sombra, o ECDC, não é? Portanto, não é o ACDC, mas o Centro Europeu de Controlo de Doenças, que recolhe esses dados, não só dos Estados-membros, mas também de organizações internacionais, os disponibiliza e depois os Estados-membros, obviamente, utilizam-nos para fazer a sua análise epidemiológica, como bem entendem, com consequências diferentes. O que dá uma sensação, quando essa análise não é partilhada, de que há um certo uso, por vezes político, desses dados que o André aqui referia. Pedro, como é que o centro pode ter outro papel, poderá neste momento, nem é só no passado, mas neste momento poderá fazer algo diferente daquilo que está a fazer? Bom, temos nestes últimos 5 minutos duas coisas muito diferentes presentes. A primeira é o que é uma política geral de dados em saúde dentro da Europa, em que já em muitos sítios se recolhe dados e o que falta é o que o André basicamente referiu, que é um dicionário de termos para nós sabermos o que é realmente colhido em cada um dos países através de dados, o que é que está lá, o que é que é essa informação. Isso era verdade antes da pandemia, foi verdade durante a pandemia. Vamos ver se conseguimos mudar essa situação depois da pandemia com a criação de um dicionário internacional europeu que permita dizer este conceito estatístico é o mesmo em todos os países e, portanto, podemos comparar facilmente. E esse é um problema que já vem de há algum tempo. O segundo aspecto que estamos a falar agora é como é que podemos utilizar melhor os dados que estão a ser recolhidos pelo ECDC e como é que podemos fazer as comparações entre países. Aqui, curiosamente, eu começo a desenvolver a ideia de que o nosso problema não é tanto a questão dos dados ou da imperfeição dos dados. Os dados vão ter sempre algumas imperfeições, sobretudo quando estamos a recolhê-los num dia para apresentá-los no dia seguinte, e portanto vão ter de ser correções mais cedo ou mais tarde, porque vai haver falhas nisso, é natural que haja esse aspecto. Porque às vezes acho que falta mesmo é a existência de um quadro conceptual claro do que é que nós queremos comparar e como é que queremos comparar. E quando olhamos para os números que são publicados pelo CDC, quando tentamos pensar o que é que nós estamos a querer comparar de facto, é o quê? É o risco de contágio de uma pessoa cair aleatoriamente num país, é o risco de ir para uma determinada zona dentro de um país, uma vez que os contágios não são exatamente universais dentro de todo o país, é a gravidade que a doença tem
neste caso a Covid, mas podia ser outra coisa, que a gravidade da doença tem em cada um país. Isso nós conseguimos saber que pergunta é que queremos responder é importante. Isto porquê? Porque nós entramos nesta fase, em termos da pandemia, sobretudo com o terror do sistema de saúde não conseguir aguentar. E se bem se lembram, as imagens iniciais eram de hospitais submersos por um tsunami de doenças, acho que era esse o termo que era frequentemente usado em Itália e em Espanha. E se essa fosse a preocupação central, na verdade, a nossa variável de interesse deveria ser qual é o grau de capacidade instalada que está a ser usada pelos hospitais. Essa era a nossa preocupação. Depois passámos a falar, sobretudo, dos novos casos. No início da pandemia, novos casos é praticamente idêntico a pessoas infectadas que podem infectar outras. A partir do momento em que já temos uma situação mais estabilizada, em que começa a haver um número grande de pessoas recuperadas, se calhar o que nós gostaríamos de saber era quantas pessoas estão infectadas em circulação e, portanto, que não estão já confinadas de alguma forma, a poder infectar outras. E acabamos por não saber muito bem o que é que nós queremos medir com os dados. Estamos num certo frenesim da estatística, mas eu acho que perdemos um pouco a noção do que é que estamos a tentar medir. Quando chegamos a esta fase mais final, em que se começa a abrir fronteiras e se quer medir qual é o risco de viajar entre países, eu acho que se nota ainda mais essa falta de quadro conceptual. E isso é uma parte que, em nível europeu, até poderia haver um papel importante para a própria Comissão Europeia, para os mecanismos de coordenação europeios, dizer o que nós devemos querer medir é isto e essa medição faz-se desta forma. E, portanto, o ECDC tem um papel importante na recolha dos dados, mas nós devíamos ter um papel igualmente importante, enquanto países, em conseguir explicar como é que utilizamos esses dados. De qualquer forma, os dados do ECDC, a dada altura, vão ser poucos para aquilo que nós queremos saber. E, portanto, num outro tema em que eu e o André também estivemos envolvidos, que é saber, ao longo do tempo, como é que a pandemia foi avançando ou não foi avançando, não é? Isso implica estudos como os que foram feitos em Espanha, ou estão a ser feitos em Espanha, de análises de base nacional, para perceber quantas pessoas estiveram, de facto, já expostas ao vírus. Isto significa que nós vamos tendo perguntas diferentes que vão exigindo informação diferente e temos que saber construir essa informação de acordo com as perguntas que temos. E aqui, claramente, existe um espaço para uma participação europeia, para uma coordenação europeia bastante forte, que seria benéfica para todos, porque é conhecimento que beneficia a todos. E, portanto, nesta parte dos dados, nós temos formas de recolher dados que precisam de dicionários e temos agora a necessidade de saber o que é que queremos perguntar aos dados para saber que dados é que vamos recolher e como. E aí podemos ter também uma participação mais forte da Comissão Europeia. Eu sei que isto está um bocadinho fora da discussão habitual, mas o nosso papel aqui também é introduzir algumas coisas habitual, não é? Até porque a discussão habitual normalmente ronda 2 ou 3 temas. Mas agora mas há uma questão que se ouve muito também, que é a questão das apps de contact tracing. Isso tem que aproveitar aqui, ter um médico de saúde pública, o André connosco, porque enquanto cidadãos, eu acho que todos nós nos colocamos a questão. Por um lado, todas as pessoas que estiveram infectadas, eu partilho a minha experiência porque estive infectada e não sei quantas listas fiz de pessoas com quem estive desde que vim do país onde fui infectada até ao dia em que tive os sintomas, depois pediam listas diferentes. Eu estava infectada e estava cheia de gripe e de febre no hospital em isolamento e pediam imensas listas e listas diferentes porque iam mudando de opinião, não sabiam exatamente a pergunta que queriam fazer, iam mudando de opinião. Então eu passei não sei quantos dias a fazer listas e a contactar eu própria as pessoas, depois obviamente faziam perguntas como se eu fosse uma médica e perita em Covid. Portanto passei dias nisto. E quando eu vi o desenvolvimento que se estava a desenvolver estas aplicações, pensei, de facto, isto é algo de interessante. Permite, pelo menos, ao paciente que eventualmente descarregou a aplicação e que faz uso dela, não ter que passar por esta experiência e que nem sempre é muito seguro, porque a memória não é fiável. Mas tem eventualmente outros inconvenientes. O que é que acha destas apps? Isto é uma área fascinante, é das áreas que eu acho que tem mais interesse de discussão a vários níveis, não só de proteção de dados, mas também naquilo que é a sua efetividade para o controlo da transmissão do vírus. Não é bem a minha área de especialidade da proteção de dados, não me iria focar tanto nessa área, mas mais será que funciona e como é que nós a podemos utilizar. Em primeiro lugar, acho que é importante fazer esta pergunta, será que funciona? Porque nós, na verdade, não sabemos se funciona. É uma tecnologia que
bastante nova, que provavelmente não tem a maturidade suficiente para nós colocarmos as fichas todas, para os países colocarem seguramente as fichas todas, a ter uma Digital Tracing App a funcionar em setembro, resolverá grande parte dos nossos problemas. Eu acho que isso é uma estratégia demasiado arriscada, porque a tecnologia ainda é bastante imatura. O que é que nós já aprendemos sobre estas Digital Tracing Apps? Realmente há aqui a possibilidade de facilitar, de nós conseguirmos identificar os contactos que não nos são próximos, não é? Aquilo que são contactos de alto risco, nós identificamos sempre, são os nossos amigos, são as pessoas com quem nós jantamos, com que recebemos em casa. Mas nós sabemos que podemos inadvertidamente infectar outras pessoas, as pessoas com quem nos cruzamos na compra do pão, no supermercado, enfim, noutros settings. E aí pode haver realmente esse valor acrescentado daquilo que é uma ferramenta tecnológica que identifique esse tipo de pessoas que têm um potencial de exposição. Aquilo que a app não consegue fazer é de qualificar essa exposição. Nós não sabemos se as duas pessoas estavam de máscara, se uma pessoa estava de máscara, se ninguém estava com máscara. Quanto tempo é que foi, nós conseguimos quantificar, mas há aqui várias coisas que a tecnologia ainda não tem a maturidade suficiente para fornecer estes dados. E depois há outro problema que é o potencial de gerar demasiados contactos que não são verdadeiramente de alto risco. E isto tem um custo social, que é, nós atualmente, todos os contactos que são de alto risco são colocados em quarentena durante 14 dias, ficam em casa, podem ser ou não testados, depende da política do próprio país, enfim, o benefício social que essas pessoas têm ao serem impedidas de ir trabalhar, o Estado recompensa-as com uma não perda de remuneração. Isso tem um custo social. Onerar a segurança social com uma tecnologia que pode gerar demasiados contactos de baixo risco, acho que precisa de ser testado. E por último, precisamos de pensar naquelas pessoas que têm menos literacia digital. Mesmo em países que são aqueles que mais rapidamente adotam tecnologia, Singapura, o Sudoeste Asiático, muito rapidamente se percebeu que a penetração da app não chegava a um valor suficiente que tivesse um grande impacto naquilo que era o controle da transmissão. Portanto, eu acho que esta é uma ótima tecnologia do ponto de vista de controlo da transmissão do vírus. Provavelmente não vai ser muito útil nesta epidemia, será na próxima. Eu gostaria, já que estamos em períodos de aniversário aniversário significa desejos para o futuro, se vocês pudessem fazer um desejo à Presidente da Comissão Europeia, Pedro, se estivesse fechada num elevador com a Presidente, o que é que lhe gostaria de propor, se tivesse essa oportunidade? Que ela conseguisse construir uma União Europeia em que cada um de nós se sentisse cidadão de um país e cidadão europeu no mesmo nível de igualdade. Mas eu sou um europeísta convicto e sinto-me bem numa Europa de fronteiras abertas. E, portanto, se ela conseguir fazer com que cada um de nós se sinta à vontade, qualquer que seja o país onde esteja localizado, seria excelente para mim. Seria o desejo que eu teria para lhe pedir. E André, o que é que gostaria de pedir à Presidente da Comissão Europeia? Ou propor? Eu aprofundo talvez aquilo que o Pedro disse e continuava, gostaria que, para que cada cidadão se sinta confortável numa Europa de fronteiras abertas, para que a crise social e económica que se avizinha se dê maior foco do que talvez na última se deu àqueles que são mais desfavorecidos. Muito bem. Muito obrigada, Pedro Pita Barros, André Peralta Santos, muito obrigada por terem participado neste Europa aos 70 e até breve. Muito obrigado. Obrigado, até breve.